Esse domingo, dia da Ascensão do Senhor, faz 40 dias da ressurreição, 40 dias da Páscoa do Senhor. É certo que a Ascensão ocorreu numa quinta-feira, que uma quinta-feira fez 40 dias. Aqui no Brasil se comemora no dia domingo seguinte, que no caso hoje, nessa solenidade que Cristo sobe aos céus. Uma oportunidade de falarmos sobre a fé em Jesus Cristo. A ascensão, todo mundo sabe, é quando Jesus sobe aos céus pelo seu próprio poder. Ninguém leva Jesus aos céus. Diferente da Assunção. A Assunção, Nossa Senhora é levada aos céus. A ascensão, Jesus vai pelo próprio poder, porque Ele é Deus. Isso aconteceu 40 dias e a gente reza no credo e inclusive também no Glória. Nós afirmamos que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então Jesus sobe aos céus e está lá sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Sentado à direita significa que Jesus ocupa o lugar mais honroso junto a Deus. Não tem ninguém que possa substituir o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. Entre o trono de Cristo e o trono de Nossa Senhora existe um abismo enorme. Nossa Senhora sequer chega perto dessa dignidade, primeiro porque Jesus é Deus e Jesus é aquele que deu a vida para a nossa salvação. Então, sentado à direita de Deus Pai significa que ocupa o lugar mais honroso junto a Deus. E essa expressão está sentado como rei no seu trono. E ali no seu trono, como rei, como nosso Salvador, ele faz o papel de medianeiro a nosso favor. Então, junto ao Pai Eterno, ao nosso Deus Criador, está Jesus Cristo pedindo pelos seus. É o nosso medianeiro. Então, diante de Deus e do homem, o nosso único intercessor é Jesus Cristo. E está exatamente exercendo essa função. Também sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso como nosso advogado junto ao Pai. É bom a gente ter essa meditação. Eu tenho um advogado e esse advogado é Jesus Cristo. Sobre o Espírito Santo falaremos no próximo domingo. Mas Jesus está ali também nos defendendo. E a todo tempo ele está rogando a Deus para facilitar o nosso ingresso no paraíso. É isso que consiste a solenidade de hoje. Depois da sua ressurreição, fica 40 dias aparecendo para os apóstolos, dá as últimas instruções para os seus, deixa o sacramento da confissão, deixa o dom da paz, chama a atenção de Tomé, aparece para os discípulos de Emaús, e uma série de coisas acontece, então 40 dias depois ele vai embora. Mas não deixa os seus, porque o Evangelho afirma categoricamente: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele está sempre conosco. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas também está ali dentro do sacrário. É o próprio Jesus. Esse que subiu aos céus está a poucos metros da sua alma, da sua pessoa. Vivo e real, em seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, no entanto, importa aqui falar também sobre o dom da fé e o perigo que temos de perder a nossa fé nas coisas que Jesus fala, na santa doutrina. Claro que não vou dar uma catequese profunda sobre a fé, porque o tempo não permite, precisaria de 2 horas no mínimo para isso, mas a fé é a firme convicção, adquirida pela graça de Deus, da verdade de tudo que Jesus revelou e que a igreja nos ensina em nome dele. Então a fé é exatamente isso, é a firme convicção que conseguimos pela graça de Deus, da verdade de tudo o que Jesus revelou. Eu tenho uma firme convicção de que Jesus está ali no sacrário. Isso é a fé. Eu tenho uma firme convicção de que Jesus subiu aos céus. Isso é fé, recebido pela graça de Deus. Eu tenho uma firme convicção que Nossa Senhora foi levada ao céu de corpo e alma, da sua assunção. Isso é fé, essa firme convicção das verdades que Deus revelou. Eu tenho firme convicção do que Jesus falou agora no Evangelho. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu não duvido disso. Ele falou, eu acredito. Isso é a fé. No entanto, se corre o grande risco de perder a fé.
Entre todos aqueles que perderam a fé, tem os hereges, tem os incrédulos. Os hereges são aqueles que rejeitam obstinadamente a verdade revelada. Entre os mais famosos hereges, Ário é aquele que negou a divindade de Cristo, Lutero, que ataca a instituição divina do Papa e o magistério da Igreja, e outros que negaram a divindade do Espírito Santo, esses são os hereges, que negam a verdade revelada. São grandes hereges. E Henrique VIII também, que atacou os católicos, porque não concordou que o Papa fosse firme com o sacramento do matrimônio. Então ele segue o número dos hereges. Mas nós podemos perder a nossa fé, não necessariamente ser um grande herege, mas são pequenos atos que a gente faz no dia a dia que vai perdendo a nossa fé. Isso é muito perigoso. Faz uns anos que eu comentei com vocês essa seguinte reflexão, esse ponto de meditação. Se a gente comete um pecado mortal, é horrível o pecado mortal, é feio, é muito horroroso. Porém, a gente vai, busca a confissão e recupera a graça santificante. Se a gente por preguiça deixa de rezar, a gente se emenda e volta a rezar daqui a pouco. Se a gente deixa de fazer uma obra de caridade, daqui a pouco bate a nossa consciência e a gente vai lá e faz a obra de caridade. Agora, quando se perde a fé, aí não se tem mais nada. Não se tem mais confissão, não se tem mais oração. Perder a fé é uma coisa terrível. Então, se perde a fé é quando somos indiferentes com as coisas de Deus. Deixamos de nos ocupar daquilo que é importante, que é a nossa salvação. Então, pouco a pouco, vai se tornando incrédulo, sendo indiferente com o texto, tem tempo para rezar o texto, não reza, tem possibilidade de vir à missa e não vem, pode fazer uma meditação e não faz, ou seja, é totalmente indiferente naquilo que toca a fé. Vai levando a vida assim, vai tocando a vida. Ser uma verdadeira devoção a Deus e à sua igreja. Se torna indiferente a tudo. Se hoje é sexta-feira, por exemplo, né? Se é sexta-feira, não se deve comer carne. Eu vou comer carne, não tem problema nenhum não. Então me torno indiferente com a lei de Deus. Eu tenho condições de fazer isso na igreja, não faço. Eu estou me tornando indiferente. E aos poucos, eu vou perdendo a fé, o senso do sagrado. A gente perde a fé quando é indiferente, a gente chega, o Santíssimo está exposto e não faz uma genuflexão bem feita. Passa assim, faz aquela vênia rasa, feia, nem considera que ele está aqui. E isso vai perdendo o senso do sagrado. Então são coisas pequenas que eu tenho que analisar para ver se de fato eu não estou já perdendo a minha fé. Nunca reza. Quando vai na missa que o padre passa um pouquinho da homilia, já começa a achar ruim, ou seja, não quer saber do sermão. Evita a leitura de um livro piedoso. Não pega as Sagradas Escrituras. Não lê o catecismo. Se preocupa mais das coisas temporais. A alma vai ficando descuidada, ela vai apodrecendo e se perde a fé. É uma calamidade isso aqui. E de novo, quando se perde a fé, perdeu tudo. Pensa exatamente aqui. Você comete pecado mortal e se confessa. Se perde a fé, não se confessa. Tomemos cuidado com essas pequenas coisas, com essa indiferença. Se perde a fé também quando se vai protelando a sua conversão, né? Aquela conversão do amanhã. Amanhã eu me resolvo com Deus. Amanhã eu acerto as minhas contas com Deus. E vai perdendo a fé nos sacramentos também. Se perde a fé com a dúvida voluntária, que coisa que vem do demônio. E a dúvida voluntária desagrada muito a Deus, porque quem duvida de Deus voluntariamente nega o poder de Deus. Nega o poder de Deus. Lembra que Moisés duvidou que Deus poderia dar água para o seu povo? Moisés duvidou. E como castigo ele não entrou na terra prometida. Está duvidando do meu poder? Eu estou falando que vou dar água para o meu povo e você duvida? Então, como castigo, não entra na terra prometida. Zacarias também duvidou do poder de Deus, que ele poderia ser pai. Então, como castigo, ficou mudo.
Então, duvidar de Deus voluntariamente é uma coisa muito feia e leva a gente a perder a fé aos pouco a pouco. Essa indiferença, se negar a fé de Deus, duvidar da palavra de Deus, faz com que muita gente comece a usar aquelas expressões que ele sempre escuta. Para que eu vou me confessar? Eu me confesso diretamente com Deus. Um católico que afirma isso aqui, ele, se não perdeu a fé totalmente, já está a um passo, porque ele duvida de Deus. Jesus mandou a buscar o sacramento da confissão. Se não busca, está duvidando do poder dele. Um pai ou a mãe que deixa de batizar seu filho quando criança, que a igreja nos ensina e nos orienta desta forma, e quando diz que vai batizar quando já estiver na fase adulta, já está duvidando de Deus, já está duvidando da sua igreja. É só fazer assim que já perde a fé totalmente. Então a fé é uma coisa muito preciosa. Eu também duvido de Deus, veja só, eu me ordenei sacerdote, aí eu passo a duvidar, será que de fato eu vou conseguir viver o celibato sacerdotal nesse mundo tão perverso? Eu acho que não. Então quando eu coloco isso aqui na minha cabeça, eu duvido da graça de Deus. Se eu te chamei para ser padre, eu vou te dar a graça de viver o celibato. Se eu te chamei para o matrimônio, eu vou te dar a graça de ser um bom pai e uma boa mãe. Então quando a gente começa a duvidar de Deus, eu não vou rezar a missa, eu não vou me ordenar sacerdote, porque é muito difícil. O que é difícil para Deus? Se Ele diz, Ele cumpre. Então são pequenas coisinhas que a gente acha que nunca duvidou de Deus, nunca duvidou da fé, nunca pecou contra a fé, mas se a gente for lá no fundo do nosso interior, a gente vai ver, nossa, eu duvidei muito de Deus. Até um jovem que fala, nossa, é impossível no século de hoje viver a castidade. Está duvidando do poder do Espírito Santo? Ele não disse que estaria conosco, Jesus falou, estou com você todos os dias, até o fim do mundo. Me dá força, me dá o Paráclito. Então tomemos cuidado com essas dúvidas voluntárias, porque não passa coisa do demônio e isso irrita muito ao nosso Deus. Se perde a fé também com as leituras ou com os filmes que sempre é uma afronta contra Deus. São filmes e séries que exploram a sensualidade e normalizam o erro, e muitos acabam perdendo a fé no que Deus fala devido às novelas. Eu tentei achar a pesquisa, achei inclusive, mas não quis escrever. Já foi feita há muitos anos atrás. Nos locais onde se passava a novela da Globo, aconteceu mais divórcio, porque o católico ficou ali de frente da TV se alimentando da novela. O que aconteceu? Houve mais divórcio. E outro detalhe, houve a redução de filhos também. Ou seja, de tanto assistir isso aqui, acabou duvidando do poder de Deus e acabou seguindo as coisas do demônio. Isso é uma pesquisa, quiser, pode pesquisar em casa, na internet, onde a novela da Globo mais se passou, houve mais divórcio e mais controle da natalidade. Ou seja, uma afronta literal àquilo que Deus deixou, que é a procriação e o sacramento do matrimônio. De tanto assistir, perderam a fé em Deus, na palavra de Deus, e se deu atenção a isso. Então Jesus, quando sobe aos céus, nos deixa muitas graças, nos deixa a igreja, nos deixa os padres, nos deixa Nossa Senhora, deixa os santos sacramentos. Não duvidemos do poder de Deus. Por mais difícil que as coisas sejam, Jesus prometeu, eu estou com você todos os dias, até o fim do mundo. Pode acontecer um terremoto, uma calamidade aqui, mas eu vou me apoiar nessa passagem bíblica de São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Estarei convosco todos os dias. Isso basta. Que Deus nos ajude e Nossa Senhora da Assunção rogue a Deus por nós. Amém. Salve Maria. Salve.